Oi, pessoal. A gente está numa live super especial hoje, mais uma live do grupo de pesquisa Matemática Queer, estudos de gênero e sexualidades em educação matemática. A gente, nessa noite, está aqui com o Denner Barros. Ele vai falar com a gente um pouco sobre a pesquisa dele de doutorado, que foi defendida recentemente, leitura e escrita do mundo com matemática e a comunidade LGBTI+. Eu vou me descrever antes de pedir que ele faça o mesmo. Eu sou um homem branco, de cabelos e olhos castanhos, meu cabelo está ficando grandinho, estou de camisa cor de vinho, eu acho, estou no meu quarto, então ao fundo dá para ver umas paredes em azul, um pouco embaçado, e estou numa cadeira gamer preta, e dá para ver também minha cama com uma colcha preta no fundo. Então, eu vou passar agora para o Denner, pedir para que ele se descreva também. Denner, é uma alegria estar aqui com você nessa noite. Se descreve, a gente conversa um pouco mais. Olá, boa noite, Agnaldo, boa noite, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né, por estar aqui hoje. Queria parabenizar a iniciativa aí do grupo Matemática Queer, né, por fazer um trabalho tão bacana, trazer um tema tão importante para mais esse espaço, né, aí dentro das lives. Bom, sou um homem branco, tenho cabelos, barba pretos. Estou vestindo uma camiseta laranja, salmão. O meu fundo tem uma parede branca, também uma porta branca. Estou sentado numa cadeira também. Estou muito feliz, viu, Agnaldo, para a gente ter esse momento de troca agora, de partilhar ideias, né? Espero que seja um momento prazeroso para a gente dialogar. A gente que está muito feliz, Denner. Só antes de continuar falando da nossa alegria, deixa eu agradecer a Cris, que está aqui com a gente promovendo a acessibilidade em Libras. A gente também está com a Raquel, então eu agradeço a presença delas. Agradeço então a Dirac, que é a diretoria de acessibilidade da UFRJ, que está sempre parceira com a gente, promovendo a acessibilidade para pessoas surdas. Denner, para a gente é uma alegria gigantesca quando a gente criou, nem tinha nome, mas quando a gente criou Matemática Queer lá no início de 2020, a gente começou a pesquisar o que tinha envolvendo educação matemática, gênero e sexualidade. A gente encontrou vários trabalhos na época que discutiam a questão do gênero de forma bastante binária ainda, né, como a maioria ainda traz, homem, mulher, matemática, como uma denúncia de que a mulher é invisibilizada na história da matemática. Não se entende o lugar de matemático ou matemática como um lugar que a mulher deve ocupar, ainda tem muita pesquisa discutindo isso. Já tem outras que vão aprofundar um pouco mais, mas a gente não tinha encontrado nenhuma pesquisa que falasse sobre a população LGBTI+. E aí a gente ficou super feliz quando descobriu a sua pesquisa. Eu não sei se dá para dizer que ela é a primeira, eu acho que a gente pode dizer sim, que é a primeira tese de doutorado em educação matemática com o público-alvo, sendo a população LGBTI+, como público-alvo. Então, seu trabalho é para a gente inspiração. A ideia da leitura e escrita de mundo que a gente conhecia pouco, com o seu trabalho a gente foi conhecendo mais. Então, assim, o seu trabalho é muito importante, não só porque é o primeiro, mas porque vem solidificando a importância, solidificando o uso de teorias da educação matemática para olhar para esse público, né? A leitura e a escrita do mundo com matemática, que você vai falar um pouco mais para a gente já, mas também para tensionar o campo da educação matemática e dizer, olha, pesquisar a educação matemática de pessoas LGBT é importante sim. E aí o seu trabalho vem mostrando alguns desses porquês. A gente espera seguir esse rastro e avançar e ter você como parceiro nos nossos trabalhos. Acho que vai ser muito rico o que você vai trazer aqui para a gente hoje e como tem sido os seus artigos, os trabalhos que você tem apresentado, a gente tem gostado bastante, a gente quer compartilhar com as outras pessoas que não tiveram acesso ainda esse trabalho bacana que você tem feito. Deixa eu agradecer a Bruna Ramos, nossa colega da Matemática que está aqui nos bastidores, vai passar os slides para a gente, nos atendeu agora em cima da hora. Bruna, muito obrigado. Então, Denner, vou te passar a palavra, você fica à vontade. E quando você já quer para colocar os slides, você fala que eu me tiro e coloco os slides aqui no centro da tela. Tá certo, então, Agnaldo.
É até legal você dizer isso, né? Fico muito feliz de ouvir esse seu comentário. E dizer que foi um movimento recíproco, né? Para mim também foi uma grande alegria quando descobri o trabalho que vocês estavam realizando e falar, olha, né, não estou tão sozinho, porque no momento inicial de começar a trazer essa discussão para a educação matemática, encontrei diversas barreiras, né? A gente sempre encontra quando a gente tenta trazer temas que buscam romper com um paradigma que já é estabelecido, né, com um grupo que já é muito bem consolidado e que diz, olha, nós podemos estar aqui, talvez outras pessoas não possam. Então, quando a gente fala, olha, a gente também pode, a gente não só pode como a gente está aqui, né, a gente precisa falar sobre a gente também, é muito bom a gente se ver enquanto grupo, né? Por isso que é importante a gente pensar na comunidade LGBTQIA+, né? Quando a gente fala essa palavra comunidade não é à toa, né? Que a gente junto, a gente se fortalece e a gente consegue ampliar essas discussões, a gente consegue chegar em mais espaços, né? Então, queria reiterar que estou muito feliz por a gente ter esse espaço aqui. E também agradeço, viu, a equipe aí, né? Eu também estou aí na luta por uma educação inclusiva já há bastante tempo, né? A gente ter aqui as intérpretes de Libras, a gente ter a equipe aí junto, né? Ver o seu grupo sempre dando esse suporte, né? A Bruna que veio aí para ajudar a gente, é sempre muito bom, né? A gente estar junto de gente que está com a gente aí no mesmo propósito, né? E vamos fortalecer sempre isso. Para começar minha fala, então, gostaria dos slides, por favor. Bom, então vamos lá. Vou falar um pouco sobre o meu projeto, né, de pesquisa que eu desenvolvi durante o meu doutorado, né? Foi meu projeto de pesquisa e constituiu o que hoje é a minha tese, que já está disponível, né, no banco de teses da Unesp. Hoje, nesse recorte, eu trouxe aqui essa discussão para vocês sobre leitura escrita de mundo com a matemática e a comunidade LGBTQIA+. Peço para que fiquem à vontade, né? Caso tenham perguntas, dúvidas, coloquem aí no chat, né? Podem apresentar essas questões para que a gente possa mesmo fazer um momento dialogado e que a gente possa conversar a partir das questões que vocês possam ter em relação a esse tema, certo? Então, vamos lá. Bom, a minha pesquisa, ela parte desse contexto de violências e de resistência que a comunidade LGBTQIA+, tem enfrentado há muito tempo, né? Em contexto mundial, quando a gente faz esse olhar mais direcionado para o nosso país também, né? Olhando para o Brasil, ainda temos muito para avançar em questão de respeito, de equidade, né? Em relação a toda pessoa que se identifique com alguma diferença relacionada às questões de gênero e sexualidade. E essa violência, né, essa necessidade de enfrentamento, de uma resistência, eles acabam mostrando para a gente que nós temos muitos dados relativos a essa população, que são dados que sangram, né? Vou pedir, por favor, para passar o slide. Então, vejam, aqui coloquei uma representação, né, de um arco-íris na tela, em que um dos lados a gente tem essa referência à questão do sangue, né? Aqui sangue como podendo ser entendido uma marca de violência, mas também um anúncio de possibilidades frente a essa resistência que a gente precisa estabelecer sempre, né, diante desses contextos de desigualdade. Então, quando a gente olha para o que dizem, né, sobre a comunidade LGBTQIA+, o que está acontecendo em relação a essa comunidade, muitas vezes a gente se depara com manchetes como essa, né? Pedir, por favor, para passar. Então, Brasil registra uma morte por homofobia a cada 16 horas, aponta o relatório. O que mais? Recife, mais uma bicha executada. O jornal Lampião de Esquina, né? Desde a época da ditadura, a matança dos homossexuais.
a volta do Esquadrão Mata-Bicha. Reduzida por homicídios, a expectativa de vida de um transexual no Brasil é de apenas 35 anos. Travesti é morta a tiros em cruzamento do centro de Fortaleza. E rejeitados pela família, expulsos de casa. Essa é a realidade de muitos jovens que pertencem à comunidade LGBT. Então, olhando para todo esse contexto, né, para todos esses dados aí que sangram, uma preocupação muito recorrente que eu tinha era de que, né, vivenciei esse processo de me entender enquanto fazendo parte dessa comunidade, enquanto... E esse processo, né, de origem da minha escrita vem também de um momento em que eu estava ingressando na universidade pública, né, vindo de uma família que não era, né, socioeconomicamente confortável, né, meu pai pedreiro, minha mãe dona de casa, então foi todo um processo de luta, de descoberta, de desvelar o mundo, de entender, né, esses processos de opressão, de muitas vezes não me sentir aceito, tanto por vir de onde eu venho, como por ser quem eu sou, né, ou por querer estar onde eu queria estar, seja dentro do espaço da universidade ou de outros, eu senti que a luta era algo necessário. E aí, desde o começo da universidade, quando comecei a entender o que era fazer pesquisa, entendi que, através da pesquisa, a gente podia lutar por transformações, era um caminho para que a gente pudesse produzir ciência, e essa ciência é o que ajuda a mover o mundo. Eu já comecei a desenvolver alguns trabalhos voltados para a educação inclusiva. Naquele momento, na Unesp de Presidente Prudente, trabalhando no Centro de Promoção para a Inclusão Digital Escolar e Social, o CEPIDES, e entendia a importância da equidade, do respeito às diferenças. Comecei a construir essa ideia, né, e todas essas necessidades mesmo que eu sentia de me engajar nesses processos. Foi aí que eu conheci a língua brasileira de sinais também, né, me especializei na área, hoje atuo também como professor de Libras, e depois, chegando no mestrado, na Unesp de Rio Claro, então, estando ali dentro do grupo Épora, grupo de pesquisa em Educação Matemática e Inclusão, com a professora Miriam Penteado, eu desenvolvi o meu mestrado sobre educação de surdos, né, e como a gente podia pensar Libras na formação dos professores de matemática. Foi nesse momento que eu conheci a educação matemática crítica. E conhecendo a educação matemática crítica, eu pude me aprofundar mais nessas questões, né, da busca pela libertação dos oprimidos, né, pelo rompimento de alguns paradigmas, pela necessidade de olhar a matemática como potência mesmo para que a gente possa buscar um futuro diferente para esses grupos, né? E não consegui encontrar, talvez um movimento próximo ao que o Aguinaldo falou, trabalhos que pensassem na comunidade LGBTQIA+, né? Que pensassem em dilemas que eu enfrentei na escola e outros dilemas também que outras pessoas da comunidade LGBTQIA+, que talvez eu não tenha enfrentado, talvez elas tenham enfrentado naquele contexto enquanto estudantes, ou também enquanto buscavam ser professores, né, pensando aí no contexto da educação, ou até na universidade também de um modo geral, né, de barreiras estruturais, de barreiras pedagógicas que talvez tenham enfrentado e que não eram contempladas nos estudos em educação matemática. E foi aí nesse momento que eu decidi, no meu doutorado, que deveria buscar, né, esse tema. Foi algo que de necessidade mesmo, né, de sentir que eu precisava falar sobre isso, que eu precisava estudar sobre esse assunto, né. E nesse momento a gente estava estudando dentro do grupo
a questão da leitura e escrita de mundo com a matemática, que eu vou falar para vocês logo em seguida, e eu achei que fazia muito sentido pensar essa leitura e escrita de mundo com a matemática, né, quando a gente pensava em uma educação matemática que poderia trazer como pauta essas questões relacionadas com a comunidade LGBTQIA+. Bom, e aí, então, né, ingressei no doutorado aí, com a orientação do professor Olis Kovismose, e foi um processo muito bacana, onde eu aprendi muita coisa, né? Inicialmente, eu tinha uma proposta de pesquisa que estava diretamente, num trabalho diretamente relacionado com professores, né, e alunos de graduação, onde a gente ia pensar sobre como olhar para a matemática como potência para discutir esses temas, mas eu entendi, né, aí com a ajuda do professor Oli, com a ajuda do grupo Épora, com a ajuda também do professor Eric Goodstein, que veio dar uma disciplina, né, ele veio dos Estados Unidos, estava na Unesp de Rio Claro ministrando uma disciplina para a gente, e nesse contexto ali do início do doutorado, eu entendi que quem melhor, né, até fazendo uma citação ao Freire, para falar sobre o seu processo de libertação, né, sobre as lutas que vive, do que os próprios oprimidos, né, do que esse próprio grupo que demanda de superar, né, essas barreiras, que demanda de uma sociedade com mais equidade. Então, foi aí que minha pesquisa saiu desse contexto inicial que eu tinha pensado para ser realizado dentro de um movimento social, né? E aí conheci algumas casas de acolhimento LGBT como tendo essa potência, né? Como sendo esses espaços de encontro da comunidade LGBTQIA+, como sendo espaço para não só de reunião desse grupo, né? Mas como espaço de fortalecimento e de luta também. Inicialmente eu conheci a Casa 1, que está localizada lá em São Paulo, né? Até fui visitar a casa, conheci o trabalho que estava sendo desenvolvido, mas ainda nesse momento de entender, né, onde seria realizada essa minha pesquisa, eu fiquei sabendo de uma casa de acolhimento que se situava na cidade de Presidente Prudente, né, a Casaça. Foi aí que a minha pesquisa se deslocou para lá. E logo mais eu vou falar para vocês, né, sobre como essa minha pesquisa se desenvolveu, tá? Mas antes disso, puder passar, por favor. Aqui, né, a gente tem retratado alguns desses momentos de luta, né, a Stonewall, a Parada do Orgulho, a luta pela criminalização da homofobia, da LGBTfobia, né? Pode passar, por favor. Então, quando eu entendi, né, essa questão da leitura e escrita do mundo com a matemática, eu vi que esse era um caminho possível, como eu disse, né, para pensar nessas transformações. E aí, o que significa esse processo de leitura e escrita de mundo com a matemática? O Freire, ele já trazia para a gente essa ideia de uma leitura do mundo, né? Quando ele falava de promover a leitura, né, dos estudantes, da importância da alfabetização, ele dizia de uma alfabetização, de uma leitura que não se restringia à leitura da palavra, mas de uma leitura do mundo, né? Uma leitura do mundo que precede a leitura dessa palavra, então, que desse processo da gente entender os nossos estudantes como estando situados dentro do mundo, como já trazendo experiências prévias, mas também que essa educação que é promovida ali em sala de aula deve pensar em como esses conceitos, essas práticas que são desenvolvidas ali, vão impactar na forma como ele vai entender esse mundo no qual ele se faz presente, né? Então, leitura de mundo aqui, a gente entende dessa maneira. E esse processo de escrita de mundo a partir desse momento que eu leio, a partir do momento que eu entendo as injustiças, né, que se fazem presentes, a partir do momento em que eu vejo que algumas transformações são necessárias, que ações eu posso desenvolver, que ações eu preciso
desenvolver para que essas transformações sejam possíveis, né? E aí quem faz esse movimento, né, de partir dessa alfabetização que o Freire, no qual o Freire estava situado, e vem pensar nessa leitura de mundo, nessa possibilidade de pensar essas questões críticas na matemática, nós temos a Marilyn Frankenstein, que em 83 ela vai dizer sobre esse ensino de matemática em uma perspectiva emancipadora, né, da importância da democratização do conhecimento matemático, desse movimento de superar ansiedades matemáticas aqui, né, entendendo ansiedades matemáticas como esse processo de afastamento, né, de quando você olha para a matemática como algo elitizado, para romper mesmo essa ideia de que a matemática é para poucos, né, e a matemática também propiciando a possibilidade de refletir sobre justiça social, né, entendendo o conhecimento matemático como algo que não é neutro. Por favor, Bruna. Obrigado. E aí o professor Eric Goodstein vem dizer mesmo de uma leitura escrita de mundo com a matemática, ele vem conceituar essa ideia, né, onde ele vai dizer dessa leitura de mundo através da matemática, onde a matemática ela nos auxilia a pensar nessas questões relativas ao mundo, a conceitos que são trabalhados com essa intencionalidade mesmo, e escrita do mundo como esse movimento de, olha, e não só, né, o meu aluno, meus estudantes, eles vão estar no mundo em algum momento, eles estão no mundo hoje, né, então todo esse conhecimento que é trabalhado de forma crítica hoje vai ser útil, né, para que ele possa lidar com os problemas que estão acontecendo com ele hoje e também que possam vir a acontecer futuramente, né? Por isso que ele vai dizer também da importância de estabelecimento de relações políticas com esses estudantes em sala de aula, de entender esse conhecimento como não sendo neutro e da importância de um trabalho também de matemática que envolva os 3 Cs, que é o conhecimento científico, então é importante que tenha a ciência, é importante que tenha os conceitos, né, que a matemática seja trabalhada dessa maneira. Por quê? Os grupos que detêm o poder, eles também detêm o conhecimento. Então, como que eu vou superar essas relações de poder? Como que eu vou romper com esses paradigmas se eu não tenho esse conhecimento, né? Então, por isso que ele ressalta a importância do conhecimento científico, do conhecimento crítico. Então, não é só receber passivamente esse conhecimento científico, mas refletir sobre por que esse conhecimento se faz presente, né, para que ele serve, que contextos eu posso utilizá-lo. E o terceiro C, o conhecimento, então, da comunidade também, né? Eu preciso olhar para a minha comunidade, preciso entender essa minha comunidade, os dilemas que ela vive, para entender como que eu posso realmente efetivar essas mudanças. E foi pensando nisso que a pesquisa foi desenvolvida também em uma casa de acolhimento LGBT. Né? Quais são os problemas que se faziam presentes naquele espaço? Quais eram os dilemas que aquelas pessoas que estavam naquele contexto, né, traziam para a gente? Como essas pessoas viam que a educação poderia contribuir para superar esses paradigmas? Né? E também uma grande fonte de inspiração, né, uma pessoa que trouxe essas discussões para o Brasil foi o professor Olis Cobesmose, né, quando ele vem para cá e começa a desenvolver pesquisas e orientar pesquisas aqui, junto ao Grupo Épora, a gente tem o fortalecimento desse tipo de trabalho aqui no Brasil, né, de trabalhos que pensam sobre os grupos subrepresentados. E aí, durante a minha pesquisa de doutorado, a gente contemplando, então, essas questões também relacionadas à comunidade LGBTQIA+. E a Casaça, né? Aqui no slide vocês podem ver uma foto da fachada da Casaça. Ela tem uma área mais baixa na região da frente, com um sofá, um fogão. Também na área lateral a gente vê um mapa ali da América do Sul, mas não na perspectiva tradicional, né? Uma determinada inversão. Tem um toldo azul do lado, com um sofá, uma caixa de som.
E é justamente nessa área lateral que a gente desenvolveu os trabalhos relacionados à minha pesquisa, né? A gente fez todas as atividades nesse espaço externo, e eu já vou falar para vocês quais foram eles, né? Mas antes disso, vamos falar da Casaça. A ideia do nome Casaça era para dizer dessa casa ampla, dessa casa acolhedora, né? Esse aça queria dizer, olha, tem espaço para todo mundo, né? Vocês são bem-vindos aqui. Ela funcionou durante 2 anos, ela começou os trabalhos em 2017 e encerrou em 2019. Eu estive lá no período de agosto e setembro de 2019 e eu aprendi que eles realizavam 2 vertentes de acolhimento lá. Eles diziam isso, né? Inicialmente, eu achei que era um acolhimento de morar, né? Essas pessoas LGBTQIA+, que são expulsas de casa, não tem para onde ir, a Casaça, então, oferecia moradia. Mas eles traziam como preceito da casa, né, como proposta da casa, que fosse um espaço de encontro mesmo, para que todo mundo da comunidade LGBT pudesse estar ali, pudesse compartilhar suas dores, suas conquistas, né, e nesse estar junto, poder aprender, poder crescer, poder se fortalecer mesmo. E eles trabalhavam de forma totalmente voluntária e organizados em alguns grupos de trabalho. Então, tinha um grupo que estava mais próximo à questão do acolhimento, que era formado por psicólogos, né, e outros voluntários. O grupo do financeiro, que cuidava das contas da casa, né, do aluguel, das demais despesas. O grupo que lidava com as questões das doações, né? Então, quando alguém queria doar roupas, móveis e também dinheiro, né? Eles faziam esse trabalho de contato com essas pessoas. Tinha também o grupo de trabalho de divulgação, que cuidava da divulgação dos eventos e dos trabalhos que eram realizados na Casaça. De educação, que pensava em cursos, palestras, mini-cursos, rodas de conversa, que eram realizadas lá. Também os eventos, né? O grupo que cuidava dos eventos que eram realizados para arrecadação de dinheiro, também com essas outras propostas. E o grupo jurídico, formado por pessoas da área do direito, que estavam no processo de buscar a oficialização da Casaça enquanto ONG. Pode passar, por favor. E aí, fui para lá, né, no começo de agosto, fui para conhecer, fui para vivenciar a Casaça nesse primeiro mês, entender quais eram os dilemas, né, conversar com as pessoas que estavam lá. Inicialmente, eu tinha a ideia de conversar tanto com os voluntários quanto com os acolhidos, que eram as pessoas que moravam lá temporariamente, né? Mas por se encontrarem em uma posição de vulnerabilidade, que depois que eu estava lá, que eu fui entender, né, poder conhecer melhor quais eram as especificidades, né, da casa, desse processo de morar lá, eu acabei não fazendo essas entrevistas diretamente com os acolhidos, mas entrevistei os voluntários para conhecer mesmo, né, como que se dava aquela dinâmica do trabalho ali, né, de como eles se organizavam. E eu tinha a proposta, já levei, né, lancei a proposta para a Casaça, de realizar algumas rodas de conversa, onde, através da matemática, a gente poderia pensar em questões relacionadas com a comunidade LGBTQIA+. Né? E aí, em setembro, era o aniversário de 2 anos da Casaça, era o momento em que eles fariam 2 anos do trabalho. E uma ideia que surgiu foi, então, de fazer um calendário especial para o mês de setembro, para que, além das rodas de conversa, a gente pudesse fazer outras atividades também, né? Eles sabiam que eu conhecia Libras, que eu era professor de Libras, então pediram para que aos sábados eu oferecesse algumas oficinas de Libras, né? Eu fiz essas oficinas também. Nós tínhamos um grupo de estudos também às sextas-feiras sobre gênero e sexualidade, não vinculado à minha pesquisa também, a gente era aberto para a comunidade, todas essas atividades eram abertas para a comunidade, e não só para as pessoas LGBTQIA+, mas para quem quisesse participar, inclusive para ter esse movimento, né, das pessoas que estavam fora, externas àquele espaço,
poderem conhecer a casa de acolhimento, né? Porque muitas vezes existe um estigma, um estereótipo que era construído em relação a essa casa, de que é uma casa de acolhimento LGBTQIA+. Quando você traz, né, essa questão da comunidade LGBT, vem vinculada à questão, né, do sexo, da prostituição, né, havia, né, dizeres ali de vizinhos, de outras pessoas da comunidade, de promiscuidade, né, de que não era um lugar sério. Então, a Casaça tinha essa vontade, né, de não afastar essas pessoas que tinham esses discursos, mas de principalmente trazê-las para dentro e falar, pessoal, olha, venham ver que não é assim, venham ver o que é uma casa de acolhimento LGBTQIA+, qual é a nossa proposta, venham entender o que é a nossa comunidade, vamos romper com esses paradigmas. Então, todas as atividades tinham esses momentos também, né, de trazer a comunidade externa para que elas estivessem junto a essas temáticas. Tinham outros projetos também, né, que estavam sendo desenvolvidos ali. O Bazar, que era uma atividade que eles realizavam com roupas que eram arrecadadas, eles faziam a triagem, a seleção. Tinha um dos voluntários que tinha especialidade, bastante conhecimento sobre essa questão dos bazares, né, fazia a precificação e cuidava mais dessa parte, que era uma das grandes fontes de renda da Casaça, né? Enfim, e aí eu busquei me engajar em todas essas atividades que estavam sendo desenvolvidas, além daquelas que eu estava promovendo. Então, foi um momento bem legal, né, para conhecer mesmo o que era, né, essa casa de acolhimento, a proposta dela, e entender se a matemática se fazia presente ali, de que maneira eu, né, educador matemático, professor de matemática, como que eu poderia colaborar diretamente, indiretamente, com aquelas questões que se faziam presentes ali. Pode passar, por favor. Então, no mês de agosto, eu fiz entrevistas com esses 7 voluntários, aqui estão com nomes fictícios. Eu trouxe algumas perguntas iniciais para serem feitas, mas foi uma pesquisa, né, uma entrevista semi-estruturada, então outras perguntas foram surgindo, outros assuntos foram surgindo, e foi muito interessante conhecer a história da Casaça, as histórias pessoais de cada uma dessas pessoas, o envolvimento que elas tinham com o movimento LGBTQIA+, o envolvimento específico com a Casaça, as relações dessas pessoas com a matemática na vida delas, e também como elas viam a presença da matemática ali na Casaça. E aí realizei rodas de conversa também, né? Pode passar mais uma vez, por favor. Mais uma. Mais uma. Isso. Nós realizamos, então, eu tinha proposto inicialmente, né, 4 rodas de conversa. Uma para a gente pensar sobre representatividade, outra sobre os estereótipos e visibilidade, democracia e justiça social, lugar de fala e a questão dos privilégios. Alguns desses temas eu previamente havia apresentado, né, para os voluntários ali da Casaça, outros foram levantados por eles como sendo assuntos que seriam importantes, né, de serem tratados. Eram realizados às quintas-feiras, no período da noite, e também eram abertos para a comunidade. Então, participaram, né, das atividades tanto voluntários da Casaça, acolhidos, pessoas LGBTQIA+, de fora daquele contexto, né, e também outras pessoas da comunidade que queriam pensar sobre o assunto, que queriam discutir sobre o assunto. Infelizmente, vou pedir para você passar mais algumas vezes, Bruna, por favor. Isso, tá certo. Nesse meio tempo, enquanto eu estava lá no mês de setembro, realizando as rodas de conversa, a Casaça, ela acabou suspendendo as atividades. Ali, primeiro, numa determinação indeterminada, né, ali, de que durante algum momento a Casaça ficaria fechada, eles interromperiam as atividades, mas tinha a ideia de que fosse retomado depois, né?
O que é importante falar sobre o acolhimento, antes de explicar direitinho, né, desse processo que aconteceu. A Casas, ela acolhia, então, pessoas LGBTQIA+, exclusivamente, né, que foram expulsas de casa, seja por questões de gênero, de sexualidade, né, dessa relação com a família, e ofereciam uma moradia temporária para que essas pessoas pudessem pensar um pouco sobre a vida, né, se acalmar em relação a esse momento tão crítico de se sentirem rejeitadas. Então, olha, aqui tem espaço para vocês, né, e sempre fazer esse direcionamento para, olha, vamos auxiliar você, você não está sozinho, vamos pensar nessa reconstrução da vida, né? Seja para um processo de se reconciliar com a família, de trazer essas discussões para a família, de fazer a família refletir sobre isso, ou também de um outro processo, né? De, olha, vamos auxiliar vocês a encontrar um trabalho, né? Encontrar um outro lugar para morar, para um estabelecimento de um outro lugar ali no mundo, caso, né, não fosse mais possível estar ali dentro do contexto familiar. E aí, o tempo variava muito, né? O tempo base ali era de 3 meses, mas às vezes tinham acolhidos que iam, ficavam 1 semana, 2 semanas, dependia muito, né, das necessidades de cada um. A Casas também desenvolveu um projeto muito bacana que se chamava Anjos da Casas, que era um projeto para tentar, primeiro, oferecer, né, oportunidades ali de trabalho para aquelas pessoas que estavam dentro da Casas, então fazer essa ponte, né, entrar em contato com empresas, com o comércio, com alguns locais que poderiam oferecer vagas para essas pessoas. Também tinha algumas pessoas ali dentro que tinham algumas habilidades, né, que poderiam ser desenvolvidas, que poderiam ofertar alguns serviços para algumas pessoas, como de limpeza, de passeio com animais, né? Tinham várias questões ali que essas pessoas que estavam acolhidas ali na Casas, né, tinham como habilidade, e acabava a Casas fazendo a ponte com pessoas que precisavam desses serviços, né, para que eles pudessem ter o trabalho deles de vocês e ter o trabalho deles, né, e reconquistar a autonomia para a superação desse momento aí tão difícil que foi esse processo de serem abandonados aí pela família. Bom, e aí nesse momento da realização da pesquisa, eu vivenciei isso, de momentos em que tinham mais acolhidos, outros momentos que tinham menos. Nesse momento do fechamento, tinha apenas um acolhido, que não tinha ainda se estabelecido em algum lugar, e é claro que os voluntários auxiliaram ele nesse processo, né, não deixaram ele na mão, mas a Casas, ela tinha passado por um assalto alguns meses antes de eu chegar lá, onde algumas coisas tinham sido roubadas ali da casa, e aquilo acabou desestruturando um pouco o trabalho. Eles haviam recebido algumas ameaças, algumas mensagens, né, que não eram muito positivas, e aquilo acabou desestruturando um pouco, né, o trabalho que estava sendo realizado. E aí, durante esse processo de eu estar na Casas, realizando essas atividades, houve um segundo assalto na Casas, e aí foi um momento muito difícil, né, onde eles tiveram que tomar essa decisão de interromper as atividades. E aí, logo depois, a gente teve a pandemia, a gente teve toda essa mudança no mundo, né? Então, o que a Casas acabou decidindo foi continuar desenvolvendo atividades enquanto grupo, né? Enquanto um grupo de pessoas LGBTQIA+, que querem buscar essa transformação no mundo, mas enquanto casa, enquanto local de acolhimento, né? Até então não foi retomada esse tipo de atividade. Pode passar, por favor. E aí foi por isso, né, que eu desenvolvi apenas 2 rodas de conversa daquelas 4 propostas, né, apenas as 2 iniciais. Para minha tese, eu produzi alguns artigos
baseado tanto nessas experiências que eu tive na Casaça, enquanto fazendo entrevista, né, enquanto vivendo o que era Casaça, e também em relação às rodas de conversa. Fiz um recorte aqui para a nossa conversa de hoje, de um desses artigos, né, um artigo onde eu discuto sobre a leitura escrita de mundo com a matemática, faço reflexões sobre os estereótipos, né, relacionados à comunidade LGBTQIA+, e que foi tema da minha segunda roda de conversa, a segunda roda de conversa que eu propus lá. A gente partiu de uma notícia que tinha sido pauta ali na Casaça, a gente tinha conversado sobre esse assunto, que foi o Google apresentando sites adultos como os primeiros resultados pela busca do termo lésbica, né? Não necessariamente o termo lésbica, mas a notícia trazia o termo lesbienne, né? Não sei a pronúncia correta, mas o termo em francês. Quando ele era jogado lá no Google, como primeiro, segundo resultado, apareciam esses sites adultos. Então, fazendo essa relação, né, as mulheres lésbicas, a associação direta à pornografia, né? E aí, eu achei que seria interessante a gente pensar, então, nessa roda de conversa sobre essa questão, né, sobre que histórias estão sendo contadas em relação à comunidade LGBTQIA+, quais são esses estereótipos que são constituídos, né? E o problema dos estereótipos, como a Chimamanda vai dizer para a gente, né, a Adichie, em 2019, não que eles representem necessariamente uma mentira em relação à comunidade da qual ela está dizendo. Em alguns momentos até sim, né, em outros momentos pode ser que não. Mas dizem de uma história única, dizem de que aquele grupo ele pode estar em um espaço, não pode estar em outro, que ele tem determinada característica e não pode ter outra, né? Então, é algo que limita, né, as possibilidades de ser e de estar no mundo. Então, por isso que é muito preocupante você contar uma história única. E aí, o que a gente fez? A gente começou a discutir sobre esse assunto. Nós ouvimos a música Triste Louco Má, né, da banda Francisco El Hombre, que fala um pouco do processo de libertação de uma mulher que ela não quer mais estar nesse lugar de ser oprimida, que é definida apenas como esposa, como mãe, né? Mas de uma mulher que quer ser entendida como mulher, quer ser entendida como ela, né? Que quer lutar ali por outras possibilidades de ser, né? De estar no mundo, de romper com essas barreiras. E a gente partiu, então, desse disparador para pensar sobre essas questões relacionadas com estereótipos. A gente teve um diálogo bem bacana, né, onde as pessoas puderam apontar, inclusive dizer, né, de quando a gente fala sobre a comunidade LGBTQIA+, do que se escuta, o que se fala sobre, o que se tem sobre isso. Os participantes trouxeram as impressões deles, e depois eles fizeram uma pesquisa sobre identidades da comunidade LGBTQIA+, no Google, já que o Google ele trouxe, né, essa questão ali para a palavra, né, para o termo lésbica, o que aconteceria com os outros termos? Será que o termo lésbica em português trazia resultados também marcados por estereótipos? Era uma dúvida que a gente tinha. E foi aí que, em grupos, foi feita essa pesquisa inicial, né? E esses grupos, eles deveriam, então, classificar essas pesquisas que eram feitas em positivas ou negativas e definir também critérios para se entender como sendo positivo ou negativo. O que é uma notícia positiva em relação ao grupo? O que é uma notícia negativa? Eu também me baseei muito em um trabalho que foi desenvolvido pelo professor Oli, né, onde ele faz um estudo sobre o algoritmo do Google, né? Ele reflete sobre como o algoritmo do Google seleciona resultados mesmo, né? Porque aquilo que a gente pesquisa é muito difícil a gente olhar para todos os resultados possíveis, né? Porque são muitos. Então, a gente se restringe aos primeiros. E os primeiros,
eles são entendidos como sendo resultados que dizem mais, né, que estão mais próximos àquilo que eu quero procurar, aquilo que eu quero saber. Então, como que ele escolhe esses primeiros resultados? Ele tem um algoritmo que relaciona, por exemplo, quantas vezes esse link foi citado em outros sites, né? Tem toda uma questão que é proposta nesse artigo, e a gente pensou em alguns pontos também quando a gente fez essa discussão lá na roda de conversa. E aí, pesquisando sobre os termos, pode passar, por favor. Um dos grupos ficou responsável, decidiu pesquisar sobre o termo travesti, e olharam para os 50 primeiros resultados, também nessa ideia, né, de que são esses primeiros resultados que trazem para a gente algumas questões. Eles fizeram um filtro também, os participantes ali, né, fizeram um filtro para o Google Imagens, então nós olhamos os primeiros resultados do Google Imagens, e relacionado ao termo travesti foi o que trouxe para a gente resultados mais alarmantes, né? Não que os outros não sejam, mas a travesti geralmente estava sendo retratada ali numa situação de morte, de violência, né, de preconceito, de opressão, quase como sendo regra. Dentre os 50 primeiros resultados, os participantes daquele grupo conseguiram identificar apenas 5 como sendo resultados positivos, 42 como negativos e 3 que eles disseram que não eram nem positivos e nem negativos. E por que nem positivos e nem negativos? Esse grupo trouxe essa questão porque eram notícias que traziam, às vezes, algo positivo, uma mensagem, né, legal, mas que, às vezes, traziam informações erradas, falavam sobre, por exemplo, confundiam a identidade travesti com a expressão drag queen, né? Confundiam também a questão da orientação sexual, traziam como opção, né? Como escolha. Então, apesar, né, de trazerem algumas coisas legais, acabavam tendo alguns pontos negativos nessas notícias. Relacionado ao termo gay também, tiveram pouquíssimos resultados positivos, né? Foram olhados ali 32 links, e 4 só foram entendidos como sendo positivos e 28 como sendo negativos. Para o homem gay, apareciam muitos resultados onde se tinha uma sexualização ali exacerbada, né, do corpo, então mostrava um homem gay padrão dentro de um corpo que era exibido de maneira exagerada, não traziam outras situações que não fossem essas. Do termo lésbica, nós vimos, dos 26 resultados que o grupo olhou, identificou 15 como positivos e 11 como negativos. E aí nós não sabemos, mas pensamos que talvez essa mudança no algoritmo do Google, que o Google indicava que tinha feito uma mudança, né, justamente para não mais associar a mulher lésbica à questão do sexo, né, talvez tenha afetado nessa mudança dos resultados que foram apresentados para a gente naquele momento. E esse é um exercício que eu recomendo para todo mundo, né? Entra no Google, vai no Google Imagens, procura por esses termos. Vejam que história está sendo contada, né? Tentem olhar para os resultados de uma maneira crítica, né, em relação à comunidade. Vejam se hoje, né, aí alguns anos depois da realização da pesquisa, se alguma coisa mudou. Dos resultados positivos, muitas vezes eram histórias que apareciam como histórias de superação, de romper paradigmas, de mostrar outras formas de ser e estar no mundo. Mas a gente ainda, naquele momento da roda de conversa, fez uma ressalva de que apareciam histórias de pessoas pioneiras, né? Então, o primeiro homem gay a senador, né? A primeira travesti a ingressar no curso numa universidade federal, né? Enfim, eram histórias, algumas mais recentes, outras mais antigas, mas que mostravam de um rompimento, né, de paradigmas, da entrada
dessas pessoas em outros espaços, mas que ainda é muito pouco, né? Não era para a gente estar tendo agora, em 2022, a primeira pessoa conquistando esses espaços, né? Então, é um indicativo também de que a gente tem muita coisa para conquistar. Claro que não deixa de ser positivo, né? Mas algo que motive a ampliação desse cenário. Como negativo, justamente essas marcas de estereótipo, violência, morte, né? E também muitas informações incorretas. Pode passar, por favor. E um segundo passo que nós fizemos na roda de conversa também foi o de refletir sobre que termos, então, não estariam associados à comunidade LGBTQIA+. O que a gente não encontraria quando a gente fizesse a busca, né? E aí alguns termos acabaram aparecendo, né? Como, por exemplo, casamento. Quando a gente procura casamento no Google Imagens, será que nós encontramos retratados ali, ou casais, né? Nós encontramos casais da comunidade LGBTQIA+. Naquele momento, a gente fez uma busca rápida, a gente nem chegou a tabular os dados, mas a gente viu que, né, quando a gente procura casamento, ou a gente procura casais, ou família, as famílias que são retratadas são normalmente, né, formadas por um homem cis, né, uma mulher cis, e brancos, né, com filhos. Então, essa é a figura da família. O casamento também, os casais. Então, eram pouquíssimos os resultados, inclusive, que a gente encontrava de casais né, com pessoas negras. Então, percebem, né, que associado ao termo casamento, ao termo família, a gente tem também uma marca, um estereótipo, né, um determinado padrão. E aí, associado a outros termos também, né, eles perguntaram, que termos a gente poderia procurar que a gente encontraria resultados, né, pessoas da comunidade LGBTQIA+. Então, falaram da questão da prostituição, né, principalmente relacionado com as pessoas trans e com as travestis, né. Então, a gente percebeu, né, que esses estereótipos, eles traziam muitas vezes informações de uma realidade. A gente sabe que essa população, né, das pessoas trans e travestis, muitas vezes acabam encontrando como única possibilidade de trabalho a prostituição, né? Não encontrando espaços no mercado de trabalho para desempenhar outro tipo de atividade, né? Mas quando a gente conta apenas essa história sobre essa comunidade, a gente acaba demarcando um lugar para essas pessoas. E é justamente essas outras histórias também que precisam ser contadas, as pessoas precisam estar em outros espaços, né? E aí a gente fez essas reflexões, que histórias não são contadas sobre as pessoas LGBT, né? Que histórias são, que histórias não são. Esses estereótipos também limitam o futuro. A partir do momento que eu digo que uma pessoa é de uma determinada maneira e só pode ser daquela determinada maneira, ela não consegue alcançar outros espaços, é uma barreira que é construída, é mais difícil que você consiga ocupar esses outros lugares. Um outro ponto também que foi levantado é a importância dos movimentos sociais e de espaços como a Casaça na superação desses estereótipos. Então, no momento em que o movimento se organiza, em que essas lutas acontecem, a gente consegue superar, a gente consegue ficar mais forte, a gente consegue construir uma outra história, né? Retomando até aquele ponto que eu falei para vocês, né, da Casaça querendo trazer a comunidade para dentro, para que pudesse entender, né, o que é essa casa de acolhimento LGBTQIA+, o que é ser uma pessoa LGBTQIA+, na sua multiplicidade, na sua diversidade. E aí eu trouxe uma citação até da Chimamanda aqui para vocês, né? Ela diz que as histórias importam, muitas histórias importam. As histórias foram usadas para espoliar e caluniar, mas também podem ser usadas para empoderar e humanizar. Elas podem despedaçar a dignidade de um povo, mas também podem reparar essa dignidade despedaçada. Daí a importância da gente olhar para essas histórias sempre com criticidade. Pode passar, por favor. E aí, para a gente encerrar, né, algumas considerações gerais sobre o meu trabalho, não só sobre esse artigo, né, mas
reitero aqui a questão da dificuldade de trabalhar essa temática na educação matemática, né? E da importância também do desejo de que mais pesquisas sejam realizadas sobre esse assunto. A gente precisa que essa temática chegue em mais espaços, né, que ela seja abordada de outras maneiras, com outros olhares. A gente tem que pensar em práticas das aulas de matemática como espaços que valorizem a diferença. Então, espaço de sala de aula de matemática, espaços de educação matemática, tem que olhar para as diferenças, e para todas. Não adianta olhar para algumas, né? Tem que olhar para a multiplicidade, e não só na ideia de respeito, de tolerância, mas de valorização mesmo, de entender o quanto a gente ganha, né, quando a gente está com o outro, quando a gente está com a diferença. E, para além disso, a gente olhar para a matemática como potência para entender as lutas, conquistas e dilemas da comunidade LGBTQIA+. Então, da matemática com essa potência, né, de ajudar a gente a ler e escrever o mundo. Pode passar, por favor. Aqui tem algumas referências, né, que eu usei na apresentação. E aqui uma foto da Casaça também com a mensagem: toda forma de amor é bem-vinda. Obrigado, Denner, pela sua fala, super bacana, anotei uma porção de coisas. Já escrevi aqui também para que as pessoas deixem perguntas, tem mais alguns comentários. Vou conversando com você de acordo com a apresentação, na ordem que você foi trazendo. Tá certo. E também pensando um pouco em deixar algumas coisas mais explicadas com exemplo, assim, para que as pessoas tenham uma noção mais clara. Então, vou começar do título mesmo, assim. Como é que você consegue explicar, de repente, dando algum exemplo do que é a leitura e do que é a escrita de um mundo com matemática? Você já trouxe os exemplos, mas assim, só nomeia, para que quem está assistindo a gente não tem muito contato com essa literatura possa perceber, assim. Eu entendo que dentro dessa roda de conversa, mesmo, Aguinaldo, né, que a gente pode partir dela para pensar nesses conceitos, percebam que ela foi idealizada a partir de algo que estava sendo discutido ali, né? Era algo que fazia parte do mundo daquelas pessoas, de algo que toca essas pessoas. Então, a gente partiu daquela notícia, né, da questão do Google, do termo sendo utilizado daquela maneira, e do lançar um olhar crítico para aquilo, né? Então, ler o mundo é além de eu ler o enunciado dessa notícia, é além de eu fazer esse processo de, tudo bem, vou fazer o levantamento, então, dessas notícias, vou entender como que eles se apresentam, vou juntar esses dados numa tabela, talvez num gráfico, mas a partir do momento em que eu olho para essas ferramentas, para tudo isso que eu tenho, né, sejam ferramentas da matemática, sejam outras ferramentas, e penso em como que isso se insere no mundo, em como isso afeta a minha vida, afeta a vida de outras pessoas, né? Então, esse seria um processo de leitura do mundo, de parar e falar, não vou só aceitar essa informação que o Google está me dando, deixa eu pensar o que isso efetivamente significa, o que isso muda na vida das pessoas, será que impacta de alguma maneira? Então, fazer esse processo entendo como sendo leitura. E o processo de escrita seria o processo de efetivação de mudanças mesmo, de, olha, vou olhar aqui para a Casaça como sendo potência para fazer essas transformações, né? Então, que ações eu posso fazer para que isso seja transformado? Eu tenho certeza de que, para o Google ter mudado o algoritmo dele, isso foi fruto de luta, né? Foi fruto da comunidade LGBT se mobilizar, né? Trazer isso como pauta e, de alguma maneira, buscar essa alteração, né? Porque a gente entende que quando a gente fala de legislação para os grupos subrepresentados, né? A gente pode dar o exemplo da comunidade surda, a gente ter a lei, né, 10.436, lá de 2002, quando foi reconhecido como meio oficial de comunicação das pessoas surdas, foi muita luta, foi muito surdo indo para a rua, foi a comunidade surda se mobilizando, né?
Então, esse é o processo de escrita do mundo. A partir do momento que eu entendo como o mundo está se organizando, né, e como eu acredito que deveria ser, eu vou lá e promovo ações, me mobilizo. Obrigado, Dani. Enquanto você falava, eu fiquei pensando que fica... Travei para colocar a Raquel na tela. Eu fico pensando que essa ideia de leitura e escrita do mundo com matemática, ela assume uma ideia de outras matemáticas até, né? Assim, que rompe com essa ideia hegemônica que a gente tem, que a gente perpetua nas nossas aulas com frequência de matemática, pensando numa matemática que está, de fato, nas nossas vidas, mas que não é aquele discurso do a matemática está em tudo, né? Que muitas pessoas usam e o que é isso, né? Quase como se fosse aquele reforço de estereótipo de que matemática está acima das outras ciências, assumindo uma matemática como ciência, uma coisa que a gente pode discutir, né? Não nesse momento, vai ficar horas aqui, mas pensando em que matemáticas são essas, no plural mesmo, eu acho, né? Pensando como práticas humanas que são impactadas pelo contexto histórico-social, por aspectos políticos, né, históricos. Então, acho bacana quando você traz até a Marilyn Frankenstein, que discute de alguma maneira essas questões também, para a gente parar para pensar um pouco nisso, né? Estou falando, eu sei que você pensa nisso, pensa nisso o tempo todo, mas acho bacana a gente trazer isso aqui para quem está assistindo a gente não parou para pensar ainda nesse outro olhar sobre o que a gente chama de matemática, né? Indo além da disciplina escolar ou do campo de pesquisa acadêmico, mas pensando em práticas humanas, né? Sim. Quer comentar um pouco isso? E é até algo que eu encontrei na Casaça. Quando eu cheguei lá e falei, mas e aí, né? Durante aquelas entrevistas, aquelas conversas que eu estava tendo com os voluntários, tem matemática na Casaça? Aí eles falavam, quando eu tenho que pagar o aluguel, né? Tem o valor do aluguel, tem o preço das roupas do bazar. Isso é matemática? Com certeza é matemática, né? Mas e essas outras matemáticas? Mas né? Como que eu posso... né? Que história é essa de mudar o mundo através da matemática? Como que a matemática pode me ajudar nesse processo, né? Como que eu posso utilizar ela? E foi muito interessante porque eu nem precisei dizer muito disso, eu não precisei conceituar nada, não precisei. Mas durante a nossa conversa, outras coisas foram aparecendo, né? Que a gente pode chamar de matemática, dessas outras matemáticas que você está falando. Uma fala muito interessante de uma das pessoas que eu entrevistei foi de que ela faz parte da comissão de saúde do município, lá de Presidente Prudente, e ela queria trazer muito a pauta da saúde das mulheres trans, né, das pessoas trans como um todo, e ela pontuou muitas coisas relacionadas com as mulheres trans, né, ela enquanto mulher trans, fazendo parte daquele espaço, e muitas vezes ela se deparava com a barreira de que vocês são minoria. Quantas mulheres trans eu tenho no município? Para que eu preciso pensar numa política pública para tão poucas mulheres? Eu vou pensar em projeto, vou investir dinheiro, é melhor que eu faça para um grupo que vai ter um impacto maior, né? E aí que ela coloca para mim. Ela falou assim, mas para mim isso nunca foi um impacto maior, eu ter mais pessoas sendo atingidas. Porque um grupo grande só é importante porque cada um dali dentro é único. Né? Então, se eu pego 100 pessoas que vão ser atingidas por uma política pública, isso só importa para mim porque dentro dessas 100 pessoas eu tenho vários uns. Né? Então, eu preciso olhar para esses 100, se eu tenho uma mulher trans ali que não é contemplada nessa política, que eu pense uma política que contemple 101, porque ela também é importante, ela também tem as suas especificidades, ela precisa ser contemplada. Né? Então, isso também é uma matemática, né? Uma forma de olhar o mundo através da matemática. Você acabou de dar um exemplo que a gente pode fazer uma analogia boa para pensar por que pensar nesse público LGBTIA+, ou IAP, LGBTQIAP+, como a gente quiser chamar, por que pesquisar a educação matemática dessas pessoas também é super importante, né? Porque as pesquisas, quando começam a olhar para grupos específicos em educação matemática, isso não tem tantos anos assim, né? Já tem algumas décadas, mas na linha do tempo é relativamente recente. E eu vejo muita gente questionando por que a gente tem que pesquisar a educação matemática
de pessoas pretas, porque eles têm que pesquisar educação matemática de mulheres, de pessoas LGBTI+, porque a matemática não discrimina, mas não essa frase é muito questionável, né? Mas antes dela, quem é que produz a matemática? A matemática não é neutra porque quem produz matemática, que é a gente nós não somos pessoas neutras, a gente está estamos inseridos em sociedade, temos toda uma carga política consciente ou inconsciente. Nossas atitudes são todas a partir dessa carga política que tá com a gente, né? Que não é partidária, necessariamente. Sim, e além disso, a matemática fala de alguém, né? Sim. De quem que a matemática fala? Quando a gente contextualiza esses dados, quando a gente contextualiza os números, eles falam de quem? Né? Pois é. E essa era uma justificativa que aparece também, né? Quando a gente fala, vamos pesquisar sobre isso, né, na educação matemática. Mas, peraí, né? Que uma pessoa LGBTQIA+, vai demandar de recurso? Não precisa de intérprete, não precisa de um soroban, né? E aí? Só que aí, quando a gente para escutar as pessoas, quando eu penso nas minhas vivências que eu tive, né, de tantas outras pessoas que eu escutei na Casaça, que eu escuto na minha vida, a gente ouve, olha, nunca falei dentro de sala de aula, nunca tive coragem de fazer uma pergunta, porque, né, tem uma voz mais fina, né, os homens gays falando que tem uma voz mais fina, toda vez era motivo de piada. Eu apanhava porque eu falava desse jeito, então eu tinha que ficar quieto dentro de sala de aula. Essa é uma demanda da escola, essa é uma demanda para se pensar na educação, né? Por que a gente não é digno de ser sujeito de pesquisa? De ser... Eu não gosto, eu reclamo sempre de falar, o meu grupo fala sujeito de pesquisa, acabei usando. Por que a gente não pode ser público-alvo de uma pesquisa, a gente não pode ser colaborador de uma pesquisa? Tantas subjetividades importam, por que a nossa sexualidade e o gênero não importam também? Importam, claro que importam, é a gente que produz, é a gente que ensina, é a gente que aprende matemática. Então, como negar essa subjetividade, que é mais uma, né, que nos compõe? Em alguns momentos... Desculpa. Pode falar. Em alguns momentos, isso vai importar, né, Aguinaldo? Muitas vezes é uma barreira para que você esteja, por exemplo, fazendo pesquisa. Né? Quantas pessoas trans nós vemos na universidade? Hoje a gente tem alguns editais específicos que trazem, né, a questão das cotas, pensando nesse grupo, mas por quê, né? Por que temos tão poucas? Por que temos tão poucos, né, desbravando esses espaços? Porque importa, o gênero e sexualidade importa, né? Não importa para ser pauta de pesquisa, mas para ser barreira, muitas vezes né? A gente não precisa nem... Só olhando para as pessoas cis. Quando a gente olha para essas Olimpíadas, tantas de matemática que tem, não estou falando de nenhuma em particular, os números altos de quem vai bem, as porcentagens altas, é sempre de meninos. Ou quase sempre, assim. Parece que a média de meninas... As meninas que vão bem são 35% das melhores notas. 35% é muito baixo em relação aos meninos. Por que isso? Será que não é porque a gente, na sala de aula, diz direta ou indiretamente que matemática é para menino e não para menina? Sim, e aí o que acontece, né? Esse discurso ele pode ser olhado de duas maneiras diferentes. Ainda pode legitimar uma fala que diz que os meninos são melhores que as meninas. Ah, não, eles têm oportunidades e condições iguais. Então não adianta, não precisa investir nas meninas, elas vão sempre mal mesmo. Né? Então, olha aí o perigo da matemática, né? A matemática ainda promovendo uma discussão, uma forma de despotencializar, né? Pois é, e tem vários livros escolares de matemática em que o homem sempre, olhando para as imagens, o homem é o professor de matemática, o homem é o engenheiro, é a pessoa que tem sucesso fora de casa, e a matemática envolvida ali, quando aparece uma imagem feminina, é a matemática de dentro de casa, né, da comida, de alguma coisa de gestão do lar, como se a mulher não fosse capaz de ter sucesso com matemática fora de casa, né? Só para ficar no campo cis, né? Isso pode potencializar muito. Eu vou colocar aqui, a gente vai conversando, os comentários vão surgindo no chat. Eu vou tentar colocar todos, mas colocar aqui agora uma fala da Érica. Ela diz que é um grande desafio fazer a modificação dos enunciados em questões, itens de matemática que trazem um machismo enraizado e que geram invisibilidade. Isso acontece o tempo todo, reforço que a gente estava conversando agora, né?
Sim, com certeza. Não só os enunciados, né, mas de quando a gente pensa mesmo numa matemática contextualizada para dentro da sala de aula, vou pensar em problemas, eu falo dos problemas de quem? A quem esses problemas interessam? A quem essas questões interessam? Né? A gente sabe, falou LGBT dentro da sala de aula já é um grande problema, né? Os professores aí são taxados de muitas coisas, encontram muitas barreiras, perdem emprego por trazer essas questões. Tem uma das entrevistadas do meu trabalho, ela atuou um tempo enquanto professora de biologia e ela foi demitida, ela disse em entrevista, né, que ela foi demitida por ter dito que era casada com uma mulher. Ela trabalhava com biologia no ensino médio e é um ponto a ser discutido, está no currículo, né? Você trabalhar questões relacionadas com sexualidade, e ela dizia, outras famílias são possíveis, outras formas de estar junto com as pessoas é possível, né? E aí, quando era questionada pelos alunos sobre a forma dela estar, né, de se relacionar, ela falava, olha, sou casada com uma mulher, sou bissexual, sou casada com uma mulher. E isso gerou a demissão dela. Né? Então... em toda live que a gente faz aqui, sempre tem algum comentário em que eu acho que é uma chance de divulgar um documento, que é o manual, deixa eu ler o nome dele, Manual de Defesa contra a Censura nas Escolas. Você acabou de dar um exemplo aí, vou pôr no chat, eu já compartilhei o link da sua tese também logo no início, daqui a pouco eu ponho de novo, que é para a gente saber que a gente está resguardado legalmente para poder falar de muitos assuntos em sala de aula, e a gente fica achando, num contexto político, como é que a gente está vivendo agora, que a gente é proibido de falar sobre os assuntos. A gente não é proibido. Óbvio que tem coisas que cabem e tem coisas que não cabem, e como falar também é uma outra questão, de acordo com o público que a gente está. Mas a gente é amparado até por documentos legais. Então, esse manual traz uma série de legislações que nos amparam nesse sentido, né? Que bom que você falou, porque eu me lembrei e já coloquei no chat. É claro que é sempre desse movimento de resistência, né, Aguinaldo? De falar, olha, vou assumir essa minha responsabilidade diante de um mundo que necessita que, em alguns momentos, eu trate de algumas questões, né? Mas, com certeza, mesmo a gente tendo esse respaldo, ainda encontra muitas barreiras, né? Em muitos contextos, em muitos espaços. E é um respaldo que a gente pode usar no setor público. Porque na escola particular, se você falar de um assunto e que você sofre uma ameaça de ser demitido, você não vai falar. A gente preza para que todo mundo guarde os seus empregos, né? Sim, meio de subsistência. A gente não está querendo que ninguém entre com o pé na porta e seja demitido de jeito nenhum. Sim. Mas é importante que a gente, como professor, e que a gente conheça os nossos... o que nos compete também, né? O que a gente pode falar, do que não pode falar, como. Vou colocar a Luísa Mendes, enquanto você falava sobre a pesquisa no Google Imagens sobre o termo travesti, ela fez uma atualização, ela fez uma pequena pesquisa, uma rápida pesquisa agora pelo termo travesti, e apareceu bastante coisa sobre a Linda Quebrada no BBB, pequenas mudanças que fazem a diferença, né? É uma visibilidade aí bem positiva, né? Que ela traz uma mensagem interessante, ela tem trazido algumas pautas, né? São pautas muito básicas, né? De se reconhecer enquanto uma identidade, né, feminina, enquanto uma identidade... É isso, né? Assumindo o pronome ela, né? E entendendo, se fora dessa ideia do binarismo, né? O que é ser travesti, né? Então, com certeza é uma visibilidade, né, que vem para a gente aí rompendo com estereótipos, rompendo com alguns paradigmas e que ajuda a gente nesse sentido, né? Pois é, e rompe também com uma ideia da travesti violenta, né? Em muitos contextos o que a gente ouve sempre é isso, né? Toma cuidado, andam com navalha, andam com gilete, é um processo de desumanização da pessoa, né? E é bom ter, por meio da linha, representando, né, essas pessoas escolhendo, a linha que é uma mulher trans,
e escolhe se chamar de travesti como é uma escolha política, né? Isso é incrível, para dizer que ela é tão digna quanto outras que estão por aí, que não estão na mídia, né? Tão digna como aquelas que precisam se prostituir, porque a elas só é dado esse direito, não é dado outro direito de conseguir sustento, né? A prostituição, a gente sempre fala aqui, né? É uma escolha super digna, e quando é uma escolha, a gente não tem nada que falar. Agora, quando é a única escolha, aí tá tudo Exatamente. errado, né? O problema é ser a história única, né, Agnaldo? Pois é. E mesmo a história única, enquanto a Luísa colocou essa mensagem, você estava ainda falando com os slides, eu fiquei pensando nisso, assim. Olha que a gente está feliz porque tem a Lean, mas quando olha no Google e tem histórias positivas, são associadas a Lean unicamente também, né? Sim. E a gente tem que ter muitas imagens de mulheres trans ou que se entendam travestis diferentes e para que a gente conheça e convide para estar aqui falando, né? Tem muitas educadoras e de outros campos também. Quando a gente procure só por mulheres, né, Agnaldo, a gente encontre mulheres cis, mulheres trans. E perfeito. A gente não precisa colocar trans para que a gente encontre, né? Pois é. Deixa eu andar aqui um pouquinho. Quando você estava falando, né, de quem pode fazer a matemática e desse reforço dos estereótipos, aí a Jéssica comentou, né, como a gente fala matemática também, entendi que as mulheres, entendi que ela estava se referindo a isso. Aí ela segue que, dependendo de como falamos matemática, o ensino se torna potência política ou não. E é bom pontuar isso, porque quando a gente reconhece a potência política da matemática, tem gente que lê isso como algum partidarismo, né? E não é isso. Sim. De forma alguma. Até porque esse Mas, entendimento de política é muito mais amplo do que o partidarismo, né? sim. Porque você rompendo essa falsa ideia, né, de neutralidade, qualquer posicionamento é político. Né? Político numa perspectiva de que eu estou tomando decisões a favor de algumas coisas e contra outras, né? Você falou tudo. É um posicionamento, né? Sim, e até essa ideia de neutralidade. Sim. Até essa ideia de neutralidade, né? Quando eu fico nessa posição de estou em cima do muro, eu estou assumindo uma posição. Não é... O terceiro muro... essa posição aí ela é escolhida, né? Não é que não estou lá nem cá, é uma terceira que você escolheu. É uma terceira via que parece não levar a lugar nenhum, né? Eu vou colocar aqui a fala do Jailson Lopes, ele diz que diálogos que são necessários e que devem ser permanentes em todos os ambientes, mostrando a importância desses diálogos, inclusive nas aulas de matemática. Isso é importantíssimo por uma questão básica, que a gente já falou, né? Gênero e sexualidade fazem parte de quem a gente é e perpassam, fazendo parte de quem a gente é, perpassam qualquer lugar que a gente esteja, inclusive a escola, né? Onde as pessoas estão em fase de autoconhecimento, de transformação, de se entender na sociedade, na comunidade em que estão inseridas. Então, é fundamental que a gente trate desses assuntos também. E não precisa criar uma pauta específica, né? O dia de falar disso na aula de matemática. Não é. Isso perpassa toda a aula. E quando o assunto vem, porque, né, alunos trazem esses assuntos, a gente tem que saber lê-los com matemática, né? Sim, com certeza. Não é isso, né? A aula de hoje a gente vai falar sobre matemática e né? Não é essa isso, ideia. não é isso. Sim, com certeza. Deixa eu colocar mais falas do chat. A Jéssica diz que as vozes são demarcações feitas pelos corpos presentes, que são plurais, complementando. Uma outra coisa, né, sobre esse ponto que a gente estava discutindo, você falou, né, de que o gênero e sexualidade é algo que acompanha a gente, porque constitui a gente. Só que quem está dentro de um padrão de normalidade, muitas vezes não precisa dizer sobre isso, né, acaba ficando confortável. É aquela ideia, né, que a gente diz, ninguém precisa se assumir enquanto hétero, porque é o que é esperado dentro desse padrão de normalidade. Ninguém precisa se assumir, né, reivindicar uma identidade
uma identidade cis, né? Se eu assumo uma identidade trans, eu preciso fazer esse movimento de luta, esse movimento de resistência, né? Mas o quão estamos confortáveis quando assumimos essas posições, né? Pois é, porque tem a ver com uma... A gente se expõe, né? Quando escolhe ter esses posicionamentos, e a gente sabe que vai sofrer consequências disso, como a gente sofre a cada escolha, a gente sofre consequências, né? E a gente precisa estar preparado para lidar com isso, né? E é diferente, como a Jéssica falou, né? Tem corpos que gritam isso, né? Corpos que estão presentes no espaço escolar, da universidade, na sociedade como um todo, e que acabam se deparando, muitas vezes, com dilemas de uma maneira muito mais intensa, né? Uma das falas das entrevistadas também, ela trouxe essa questão, né? De que ela vivia sempre esse dilema do ser aceita na sociedade ou se aceitar como pessoa, né? E ela falou que no momento em que ela decidiu se entender como mulher trans, ela passou por esse processo de, olha, não posso mais, não suporto mais viver um dia não sendo eu mesma, né? Então, e a partir desse momento ela disse, né, que estava ciente do que ela iria encontrar, do quanto o corpo dela sempre iria incomodar, do quanto a presença dela, né, dessas muitas barreiras que ela iria encontrar, mas que ela compartilhou um pouco disso comigo, né, do quanto era difícil viver uma vida que não era a vida dela, do quanto era olhar para a constituição de uma identidade que era uma capa, né, uma proteção, não era uma verdade. Isso é só mais uma razão que você está trazendo para a gente, para que a gente visibilize esses corpos, né? Para que a gente reconheça e explore essas diferenças, inclusive no contexto da educação matemática, né? A gente tem um GT, né? Para quem não está assistindo a gente não conhece a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, a gente tem um GT do qual a gente pertence, né? O mesmo, que é o GT13, que chama Diferença, Inclusão e Educação Matemática. E por muito tempo a gente só via pesquisas com foco no público apoiado pela educação especial, que tem que continuar acontecendo, né? Essas pesquisas são importantíssimas. E nos últimos anos, pesquisas que olham para outros grupos também socialmente marginalizados, né? Têm emergido, e a gente tem... É uma alegria perceber que essas pesquisas no grupo são bem-vindas, né? E são aceitas. Isso é importante para que estimule outras pessoas a olharem também para essas... Outras pessoas que pesquisam educação matemática, grupos marginalizados, olhem para essas pessoas que estão colocadas à margem. E aí a gente pode pensar até eu recentemente submeti um projeto aqui de extensão na FRJ, e eu tinha que... Me perguntava se eu estava trabalhando com um grupo vulnerável. E aí eu fiquei pensando, bom, sim, né? Porque a gente sai na rua, não sabe se volta. Bom, todo mundo no Rio de Janeiro, todo mundo vai para a rua, não sabe se volta, não só aqui, mas por ser LGBTI+, a gente só... O T, então, sai com muito mais apreensão, né, de casa. E aí eu estava olhando quais são as definições, até de um documento do governo federal que fala que mulheres são, por definição, um grupo de vulnerabilidade social, crianças são, estudantes de escolas públicas são. Então, como assim a gente não está olhando, entendeu? A gente é vulnerável, sim. Pesquisas sobre esses grupos são importantíssimas, sim, e essas diferenças são bem-vindas na pesquisa em educação matemática, sim. Vai ter quem torce a cara? Vai ter sempre. Também já tinha quando a gente escolhia estudar, trabalhar com educação matemática de pessoas surdas ou autistas. Então, a gente vai fazer pesquisa porque essas pessoas são importantes também, e muito, e porque é uma maneira da gente fazer resistência, como você já trouxe essa palavra, né, mais cedo, como a existência da casaça é uma escolha por resistir o tempo todo, né, mesmo agora não acolhendo mais, né, pelo que você falou. E não confundindo, né, essa vulnerabilidade com passividade, né, Aguinaldo? Sim, de forma alguma. Significa que a gente não vai agir, né? Mas a gente precisa estar respaldado por essas questões.
A gente precisa de uma legislação que olhe para essas questões até que elas não sejam mais questões, mas por enquanto são. Né? Por enquanto, existem essas questões na rua, às vezes dentro do trabalho, dentro de casa. Essas pessoas que iam para casar não precisavam botar o pé na rua para sofrerem violência, né? Para não poderem ser quem são. Então, é uma situação muito difícil que a gente enfrenta e é muito entendível que algumas pessoas assumam uma postura como essa que você disse, né? Da travesti que acaba sendo violenta, que acaba sendo taxada dessa maneira porque é a forma como ela encontrou de sobreviver, né? Uma postura de sobrevivência. Então... Pois é. E estão certíssimos. Bom, Sim. nesse aspecto estão certíssimos. Quem precisa agir com alguma agressividade para poder se manter viva, está super certo. E aí parece que a gente combinou com a Érica, ela acabou de... você acabou de falar as duas coisas, ela postou junto, né? Em momentos sombrios precisamos estar respaldados sempre, e ela segue aqui, né? A transexualidade e travestilidade emerge nos nossos corpos de uma forma que não existe como controlar. Precisamos existir mesmo com todas as barreiras. É isso. É uma necessidade de sobrevivência, é uma necessidade que a gente tem, que essas pessoas trans e travestis têm mais do que a gente, acho que eu posso dizer isso sem medo de estar falando besteira. É uma urgência pela vida, né? Que é um direito básico. A gente não devia estar aqui falando disso, né, em 2022. Exatamente. Mas que bom que a gente está, né? Que bom que a gente está. Pois é, porque nesse contexto tem que falar mesmo. Voltando para a sua fala, bom, a gente não saiu dela, né? Mas assim, para um trecho específico, quando você falou do que as pessoas que moram, que estão ali, ou que trabalham no entorno da casaça, pensavam sobre o que acontecia ali dentro, né? E aí eu fiquei pensando que tem esse espaço específico onde pessoas LGBT se reúnem e outras pessoas olham de fora com preconceito, com medo, com desconfiança. E eu fiquei pensando também numa alusão à escola, quando essas pessoas não estão... Ao mesmo tempo, elas se defendem quando estão em grupo, né? Esses espaços as protegem. E quando elas estão sozinhas numa sala de aula, e esse olhar dos vizinhos é dos colegas que não são LGBTI+, e entendem quem é diferente, entende como um perigo, como um medo, como algo ruim. E fiquei pensando também no olhar que muitos professores podem ter sobre esses corpos em sala de aula e como é que essas pessoas fazem, porque mesmo quando a necessidade de existência grita, numa sala de aula essa pessoa se sente acuada, quando ela é olhada com desdém o tempo todo, né? Isso acaba afastando, né, do espaço escolar, de qualquer processo ali de escolarização. Eu dei esse exemplo do tom de voz, mas não é só isso, né? É o andar que foge à regra, a maneira de sentar, de se comunicar, de viver, de estar no mundo, né? Não de ser e de estar ali de modo completo. Acaba encontrando esse tipo de barreira, seja dos colegas ali, dos professores, e o quanto acaba, para algumas pessoas, se tornando insuportável e elas acabam se evadindo, né? Quantas e quantas histórias aí a gente encontra, e aí isso vai virando uma bola de neve. Não consigo, não estou na escola, não estou na universidade, não vou estar no mercado de trabalho. Né? Pois é, e hoje em dia a gente já tem ações afirmativas, né, que vão ter um olhar especial especialmente para pessoas trans e travestis, né? Mas o que eu percebo ainda, assim, são algumas, já não são tão poucas, ações para o acesso, mas sobre a permanência não se discute nada, né? Essas pessoas são colocadas não, né? Elas chegam na universidade e depois não há qualquer amparo para que essas pessoas sigam no curso, né? É como se a gente disser para um estudante surdo, vem para cá, a gente quer que também e não oferecer intérprete de Libras, faz o vestibular com Libras, né? Pois é. Aí depois que ingressa no curso... E aí, né? Como é que fica isso? É bem complicado. Eu fiquei pensando um pouco, né? Eu acho que sua pesquisa não teve esse foco, né? Eu sei que não teve, mas eu estou pensando o Igor. Não sei se você conheceu o Igor
em algum evento, mas enfim, vai conhecer uma hora. Igor é um membro do Matemática Queer, vai defender a dissertação no dia 23, depois de amanhã. O Igor está indagando a cis-heteronormatividade da educação matemática. Vou fazer propaganda para quem quiser assistir, depois daqui a pouco eu vou postar um cardzinho lá no Instagram do Matemática Queer. Ele fez um trabalho multipaper, como você também. Um dos artigos do Igor, ele trabalhou com pesquisa narrativa, então ele fez entrevistas narrativas com professores LGBTI+, de matemática. Uma coisa que a gente percebeu em homens gays, que a gente entrevistou, é que a matemática teve um papel bastante importante como um instrumento de proteção. Bom, como um instrumento de manutenção de poder, a gente já sabe que isso não é novo na literatura, né? Mas como um instrumento de proteção também, assim. E aí a gente percebia, na fala desses professores, que quando sofriam bullying sempre, né, na escola, e aí quando quem praticava o bullying percebia que esses alunos vítimas do bullying deles, né, sabiam matemática e poderiam ajudá-los, isso acaba virando uma moeda de troca. E aí esses mesmos protegiam quem eles atacavam antes para aprender matemática, ou para, não sei nem se é para aprender, mas para ter acesso a um faz o meu trabalho aí, sabe? Para garantir a nota. A gente percebeu isso nas falas dos homens gays. Não sei se alguma conversa se alguma conversa foi encaminhada nesse sentido lá nas suas entrevistas, mas fiquei pensando depois, a partir da minha própria experiência, de pessoas do grupo e de outras pessoas. Eu tô quase vendo um professor de matemática que eu sei que é gay, estou perguntando assim, isso aconteceu com você também de alguma maneira? Porque parece. A gente até escreveu um artigo sobre isso, alguém está aí avaliando numa revista, porque a gente está com uma impressão de que há uma generalidade nesse comportamento, assim. Você passou por isso surgiu nos seus trabalhos? Eu vejo também, assim, eu sempre gostei muito de matemática, né? Falando da minha vivência pessoal. E tinha muito disso, assim, de um modo geral, sabe? De você ser um amigo, vou estar aqui próximo de você, não porque eu te aceito como você é, ou gosto de você, mas porque você tem alguma coisa para me oferecer, né? Que é isso, faz esse trabalho, põe meu nome, né? E aí eu deixo você em paz, não mexo com você, né? A gente convive aqui. Então, sim, essa era algo frequente. Eu vejo também que a matemática, muitas vezes para mim, foi esse momento de estudar sozinho, né? As aulas de matemática, ele resolver lista de exercício, e aí nesse momento que eu estava ali, eu comigo mesmo, eu não precisava lidar com essas outras questões, né? De estar com outras pessoas. Então, vejo que era um ponto. E teve um dos meus entrevistados, ele relata, tá até na tese, ele conta da vivência dele, e é bem interessante, porque ele fala que tinha um outro amigo, que também era gay na sala, só que ele até fala que o amigo, ele trazia mais, de uma forma mais visível, né? Tinha mais estereótipos, trejeitos na fala, na forma de andar, trazia mais traços afeminados, né? Mais expressões femininas, assim. E ele sofria muita violência, esse amigo. De alguma maneira, ele também, o que eu entrevistei. Mas ele fala que sentiu muito mais quando esse colega mudou de turma, mudou de escola. Porque ele não era mais ele que estava ali recebendo toda aquela violência, ele passou a ser foco, passou a ser evidência, né? Então, toda aquela raiva, toda aquela hostilidade que se tinha ao menino gay que tinha ali na sala, né, que era o mais afeminado, acabou sendo direcionado para ele, né? Então, não sei se essa também é uma questão, né? Não sei se apareceu de alguma maneira nas entrevistas, do quanto você expressa, né? Também a expressão de gênero, a expressão da própria sexualidade, quanto isso também acaba interferindo, né, nessa relação que você tem com a matemática, porque muitas vezes o que resta a pessoa LGBTQIA+, é ficar mais quieta, comedida,
né? Não vou demonstrar nada, deixa eu ficar aqui quietinho na minha, que ninguém vai mexer comigo. Então, eu acabo escolhendo não viver do jeito que eu queria, me expressar da maneira como eu queria, para não ser incomodado, né? Isso é uma coisa bastante frequente, né? Porque se você está ali quase sumindo, se anulando na sala de aula, você não recebe foco de ninguém, né? Nem de colegas, nem de professores, e aí você não é percebide, você não é atacado também, né? Uhum. E aí tem muita gente, você falou isso, eu fiquei pensando agora, né? Nesse artigo em particular, a gente ouviu, a gente quando ouviu mulheres lésbicas que se entendiam, professoras de matemática lésbicas, desde a infância já, a relação delas com a matemática era diferente em relação a essa coisa de poder e proteção que eu estava falando, porque professores nem entendiam que elas poderiam ser tão boas quanto meninos, né? Então a questão do gênero é mais forte do que a questão da sexualidade. E quando... Tem até uma história, agora já não sei se é da pesquisa do Igor ou da pesquisa da Jéssica, porque tanta gente que você tem entrevistado, que bom, né? Porque as pesquisas estão rolando. A gente entrevistou uma licencianda, da pesquisa da Jéssica, em matemática, está acabando o curso agora, uma mulher trans, e ela contou que ela era muito boa em matemática já na escola, ela entendia que quem sabe matemática é mais respeitado no mundo, né? Não só na escola, mas no mundo. O domínio da matemática te coloca no status de poder mesmo, né? Tem muitas relações de poder imbricadas em relação ao saber, a esse saber matemático. E ela dizia que era muito boa em matemática, ela sabia que tinha que ir muito bem, porque isso ia dar algum amparo para ela na vida de alguma maneira. Aquela criança ainda não entendia muito bem qual. E aí ela foi... algumas escolas fazem isso, né? Tem a turma dos melhores alunos, de melhores alunos, e que eu acho esquisito, mas enfim. Muitas escolas têm essa prática, ainda mais quando tem objetivo de preparatório para alguma coisa. E aí a escola ganhava prêmios com alguma frequência em matemática, e tinha uma turma específica para preparar para as Olimpíadas, né? Não sei se era Olimpíadas, sei para alguma premiação de matemática. E aí, naquele momento, ela se entendia como um menino gay, ainda não tinha se reconhecido como uma mulher trans, mas um menino gay efeminado, com trejeitos que a gente endereça ao feminino, né? Eu não vou afirmar que são femininos, porque isso é discursivo, né? Não é genético, é uma coisa São que a gente... botados na caixinha do feminino, né? A gente constrói socialmente isso. E ela foi para essa sala onde só tinham meninos que performavam a cis-heteronormatividade, mesmo sem saber, porque a gente é criado para performar a cis-heteronormatividade desde a infância, né? Eles performavam isso, não reconheciam aquele corpo como um corpo comum aos deles, ou ela se masculinizava com todas as aspas possíveis para ser aceita naquele espaço, ou ela saía e a ela não era mais permitido competir entre aqueles que eram boas em matemática, né? Isso é terrível. E aí eu fico pensando, né, retomando aquela coisa que a gente estava conversando antes, como é que a gente, professora de matemática, usa a matemática como a manutenção do poder de quem já o tem, né? Pessoas cis heteronormativas, e usa a matemática para excluir, para segregar, para frustrar. E isso é terrível. E como é que a gente não pensa em matemática, inclusão e pessoas LGBT+. Não tem como. Você fica pensando, como é que eu não pensei nessas coisas antes, né? Exatamente. Como a gente deixou que fosse construída dessa maneira, né? Pois é. E a gente só vai desconstruir isso falando disso muito, né? Por isso que a gente tem aqui esse canal e está fazendo pesquisa na área para ver se a gente desperta para isso, né? A gente está falando com a gente mesmo nesse momento, né? Com professores de matemática, para ver se a gente desperta, tem esse outro olhar, até para potencializar tantas pessoas em relação à matemática, né? Eu sempre gosto de dar exemplos outros, né? Que não fiquem no LGBT, nem pessoas LGBT+, né? E aí a gente pode pensar em filmes recentes, né? Estrelas Além do Tempo, que falam de mulheres negras que eram invisibilizadas e colocadas à parte, né? O saber delas não era reconhecido. É um filme super recente,
né? Quem não, é só dar um Google, as pessoas acham facilmente. Em relação a pessoas LGBTI+, tem o jogo da imitação, com uma história incrível e absurda, né? O Alan Turing foi perdoado por ser gay recentemente pela rainha da Inglaterra. Como assim alguém é perdoado, né, por ser gay? Sim. Recentemente, 2019, sei lá, mas assim, tá muito perto, né? Tem um documentário bem legal também, Aguinaldo, chama Aurora, não sei se você já ouviu falar. Acho que não. Conta a história de uma mulher trans. Tem disponível no YouTube. Vou até mandar o link para você, se você puder compartilhar, né, com o pessoal. Me manda que eu já coloco aqui. Vamos divulgar, já vou assistir também daqui a pouco, porque é até bacana a gente saber desses filmes, vídeos, documentários e outras coisas que envolvam a mídia de massa, né? Que a gente pode usar para discutir sala de aula, inclusive, né? Sim, Na sala de aula da educação básica, na sala de aula dos cursos de formação de professores de matemática, são espaços que a gente precisa trazer esses assuntos sempre que for possível, né? E quando está permeado de matemática ou de educação matemática, melhor ainda, né? Deixa eu ver se anotei alguma coisa aqui que eu não falei. Eu já tinha anotado logo no início, assim, como é que tá a casação hoje? Você já falou isso, já trouxe isso na sua fala, né? Eu acho que você postou aqui, eu vou colocar no chat. Pronto. Eu acho que as minhas perguntas, a gente acabou falando de todas elas. A gente não tem mais perguntas aqui no chat. Se alguém tiver, coloca agora, é a hora. Se não, Denner, eu quero agradecer bastante por você estar aqui com a gente. Acho que eu devo trocar intérprete agora. A Cris vai entrar, é isso? Sim. Pronto. Obrigado, Rubem. Então, Denner, de novo, só quero te agradecer muito por estar aqui com a gente nessa noite, né, nessas quase 2 horas, conversando um pouco sobre a sua tese. Eu já coloquei o link dela no chat. Acho que eu vou colocar de novo antes da gente terminar. Queria pedir, assim, antes de você se despedir e deixar suas últimas palavras aqui, você falar um pouco rapidamente dos artigos da tese. Já falou deles, assim, mas falar, sei lá se você lembra os títulos de cor, né? Eu nunca lembro dos meus quando alguém pergunta assim em cima da hora. Mas falar um pouco rapidamente do que eles falam, onde é que eles estão, onde é que a gente pode achar. À medida que você vai falando, eu vou pegando os links aqui e colocando no chat para que as pessoas possam conhecer e citar bastante, né? Eu acho que é bastante importante da gente começar a se divulgar e se citar muito para que as pessoas conheçam essas pesquisas, saibam que elas quase não existiam na educação matemática, mas que hoje já existem em português, feitas por pesquisadores brasileiros, e a gente quer mais gente para fazer parceria para pesquisar junto, né? Sim, com certeza. Eu vou compartilhar com você aqui os links. Bom, os artigos, eles estão disponíveis na tese, né? Eu tenho uma versão de todos os artigos, eles foram disponibilizados na íntegra, lá na tese. Tem mais alguns trabalhos que eu acabei publicando já, né? Em algumas revistas, em alguns eventos, e aí a gente pode compartilhar com certeza. Dos da tese, eu tenho um primeiro artigo que ele vai dizer sobre como a Casaça ela se constitui enquanto espaço pedagógico, né? Naquela ideia de que a luta é pedagógica, de que no espaço de luta a gente aprende, a gente ensina, né? A gente produz conhecimento, a gente produz ciência. Então, buscando entender mesmo que percepções que aquelas pessoas tinham em relação à matemática, do quanto a matemática se fazia presente, e como eu imagino, né, que poderia se fazer presente. E também começo a pensar ali em algumas possibilidades de assuntos, né, que emergem do contexto da Casaça, que podem fazer esse movimento da comunidade para a sala de aula, né, para o contexto
mais formal ali de educação matemática, né, de ensino de matemática. Depois, eu tenho um artigo que vai estar focado na primeira roda de conversa que eu fiz, que fala sobre a questão da representatividade, onde a gente pensa no contexto político atual, né, de como a gente está representado em relação a pessoas que trazem questões da comunidade LGBTQIA+, e de presença de corpos mesmo, de pessoas LGBTQIA+, trazendo discursos, né, trazendo pautas, trazendo essas questões para esses espaços. E aí a gente fez até uma discussão bem bacana em relação a isso, né? Será que é necessário trazer a pauta? Será que eu preciso do corpo? Será que é necessário o corpo? Esse corpo precisa estar aliado a um discurso? Que discurso é esse? Né? Necessariamente uma pessoa da comunidade traz as questões da comunidade ou não? Como que se dá essa questão da representatividade mesmo, né? Como que ela era entendida ali? Como que a gente poderia também pensar numa representatividade ideal? O que seria o ideal para a gente? Foi uma reflexão ali com mais perguntas do que respostas, né? Mas foi bacana pensar, refletir sobre isso, e nesse artigo eu trago essas questões. O terceiro artigo é esse que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, né, sobre os estereótipos e a visibilidade. E o último artigo da tese, ele é um artigo que eu escrevi em parceria com o professor Oli. Ele está em inglês, né, na tese, e ele pensa também nas possibilidades de discussões sobre a comunidade LGBTQIA+, nas aulas de matemática. Né? Então, o que é possível ali, que pautas são importantes, que vivências esses entrevistados trouxeram e que não podem passar despercebidas dentro de uma sala de aula, né? Que muitas vezes acabam sendo deixadas de lado, não são colocadas em pauta, né? Não são feitas ações em relação a isso. E a gente pensa bastante também numa possibilidade era uma atividade que eu tinha proposto para ser realizado numa das rodas de conversa que acabou não acontecendo, que é em relação a mundos paralelos. Tem um autor muito legal que chama, eu não vou saber pronunciar o nome dele, mas é algo parecido com Hugo Galencos. Eu não me lembro agora certo de onde ele é, mas eu conheci ele via Instagram. E ele coloca muitas fotos que elas se complementam de alguma maneira, mostrando contextos distintos. Então, é metade de uma foto, metade de outra ele une, né, acaba fazendo sentido e mostra realmente mundos paralelos, grupos diferentes vivendo coisas diferentes. Né? E aí a gente pensa como pensar uma educação matemática a partir desses mundos paralelos que a gente vivencia, de um mundo cis, de um mundo trans, né, de um mundo hétero, de um mundo que assume outras, né, identidades. E aí a gente refletiu um pouquinho sobre isso, né? Como que a gente pode, através da matemática, pensar também sobre esses mundos que convivem, né, que se fazem presentes no mesmo espaço e, mesmo assim, às vezes se identificam de maneiras tão distintas, apresentam vivências tão distintas. Da tese são esses. Consegui lembrar, Agnaldo. Que ótimo. Eu não lembraria, seguramente. Teria que abrir para olhar. Não, mas tá ótimo. É super bacana você trazer isso, porque a gente tem referência, né? Eu coloquei aqui o que você mandou e peguei o outro da Paradigma e coloquei no chat. Colocou? Eu estava procurando esse. Coloquei. Porque é importante que a gente leia a tese, cite a tese, mas que também cite os artigos, né, que compõem a tese, mas que são artigos independentes. Isso é importante para o pesquisador, né, para a constituição do reconhecimento do pesquisador, né, e é importante também para dar visibilidade a diferentes trabalhos, né, porque senão fica na tese, e a tese é um conjunto de coisas, né. Eu acho importante a gente citar tudo de modo separado até mesmo. Acho que é isso, então, Denner. Eu não tenho... Quer dizer, eu tenho 1 milhão de perguntas, mas eu acho que para hoje aqui a gente já pode encerrar. De novo, muito obrigado. Como eu falei, eu espero que a gente possa se aproximar mais, fazer parceria. Eu me lembro que a gente já falou disso, e eu estou passando com a Amanda. Amanda
Moura, a nossa colega querida, estava falando, nossa, você tem que conversar com o Denner, ele tem atividades que ele planejou e não conseguiu implementar, você pode implementar com as pessoas aí do Rio. Eu falei, com certeza, vamos conversar para a gente explorar isso como for possível. Assim, a gente, já te falei isso, né? A gente está agora fechando parceria com uma ONG bastante grande, nos múltiplos sentidos. Assim, o espaço físico é enorme, atende a muitas pessoas e... Vou colocar a Raquel agora um minuto só. Pronto, Cris, obrigado. E vamos ver o que a gente pode fazer, né? Assim, eu acho que eu já te falei, o nome do projeto que a gente está fechando com a ONG, desculpa, é Matemáticas, e a gente colocou até o S entre parênteses, porque eu precisei passar isso no Instituto, né? E aqui eu estou lotado no Instituto de Matemática, e não numa faculdade de educação. Então, eu preciso... na minha escrita de projetos, das coisas, colocar sempre de uma maneira que quem não tem a leitura da educação matemática consiga entender o que eu estou falando, né? E aí eu achei que seria mais fácil esse entendimento se eu invertesse. Ao invés de usar leitura e estudo do mundo com matemática, eu escrevi matemáticas, questionando de alguma maneira esse S, né, quando eu coloco entre parênteses e não uso direto, para leitura escrita do mundo de pessoas LGBTI+, assim. E a gente está pensando em fazer uma porção de coisas interessantes. Isso conversa bastante com a sua tese, por isso que a sua tese... Bom, por isso não, né? Porque o projeto vem depois de eu conhecer o seu trabalho. Então, eu me empolgo muito com o seu trabalho também por isso, e o seu trabalho é muito inspiração para isso também, né? Eu sempre fiquei pensando como é que eu podia me engajar em movimentos sociais de alguma maneira, nesse espaço de conforto que eu tenho, né? Assim, né? De estar sendo professor universitário. E eu sempre achava que era só com doação financeira, assim. E eu fiquei pensando que eu posso fazer alguma coisa também. Eu posso fazer rodas de conversa, eu posso trabalhar com reforço escolar. E aí a gente está conseguindo envolver uma porção de gente nisso, de gente de tudo quanto é canto. Até a gente da Colômbia, que a gente, pelo Instagram do Matemático, ficou conhecendo e se dispôs a participar do projeto também. Isso é muito bacana. E a gente está só começando, assim, começando com reforço escolar, mas a ideia fazer atividade sempre, se envolver de fato com isso, né? É uma prática que eu sei que na Unesp é muito forte, na Unesp em Rio Claro, né? As pesquisas extrapolam a universidade e, de fato, alcançam a comunidade, e essa relação com a comunidade, pela extensão, retroalimenta as pesquisas também. Aqui, no contexto que eu estou, isso acontece pouco. E aí eu fiquei pensando que passou da hora já da gente conseguir fazer alguma coisa, e o seu trabalho é a inspiração para isso, assim. É que a gente não vai fazer a mesma coisa, dizer, olha, é possível com matemática. Né? Porque às vezes parece que quando a gente vai olhar para essas outras questões, que a gente deixa a matemática de lado. Não precisa deixar. Né? A matemática está lá, ela é produzida nesses contextos, a gente vai olhar e vai visibilizá-la, até para que essas pessoas que estão lá se relacionem de outras maneiras com matemática, né? Sim, e muitas vezes a gente escuta, né, Agnaldo? Qual é a sua devolutiva para aquele espaço, né? Ah, tá, tudo bem, você foi lá, fez a pesquisa, o que eu ganho com isso, né? O que você tem para me oferecer? E muita gente fala, é o produto final, tenho a tese, tenho os resultados, mas por que não essa vivência não pode ser um momento de troca, onde a gente aprende, a gente ensina, a gente compartilha, né? Então, eu acho que foi muito legal e só funcionou a pesquisa, só foi produtivo porque foi por isso, né? Eu não cheguei lá e falei, olha, vim aqui dar uma roda de conversa, né? Vou ensinar para vocês matemática, eu vou ensinar vocês a ler o mundo, né? Não é essa a ideia quando a gente chega lá, né? Até falo na minha tese, no meu processo de acolhimento, eu fui muito acolhido, aprendi muita coisa, né? E falei, olha, estou disposto a contribuir com o que for possível, né? Com o que vocês precisarem, estou aqui para isso, vamos lá. Né? E eles também estavam predispostos a isso, a contribuir, a estar junto, e as coisas foram acontecendo nesse processo, né? Da gente estar junto e da gente trocar. E muita coisa funcionou, muita coisa eu esperava que fosse de um jeito, foi de outro, né? A gente sabe que a pesquisa ela é cheia disso e é justamente nesses imprevistos que a gente aprende muito, né? A gente acaba entendendo como as coisas funcionam e, com certeza, eu fico muito feliz de estar estabelecendo esse contato com vocês, né? Da possibilidade da gente continuar
desenvolvendo trabalhos aí juntos, até porque eu gostaria muito de repensar sobre essas atividades que eu desenvolvi, sabe? Até essas mesmas que eu apliquei, será que a gente poderia fazer de outro jeito? O que eu aprendi que funcionou, que não funcionou, né? Que ideias vocês têm também, para que a gente não deixe que essa ponte que a gente, né, quer que se estabeleça entre comunidade, entre sociedade como um todo e universidade, escola, se perca. Né? Que a gente entenda que todos esses são espaços para a ciência, todos esses espaços são para a vida, para a sociedade, independente de onde eu esteja. Pois é, que essas pessoas, elas existem, elas estão nas nossas salas de aula, ou se não estão, a gente tem que trazê-las, buscá-las onde elas estiverem, trazê-las para a sala de aula e mostrar quem é a gente para mostrar alguma coisa, mas acho que eu vou usar mostrar assim mesmo, né? Entre aspas ou sem, que elas podem fazer matemática como a gente, como qualquer outra pessoa, né? Algumas pessoas algumas relações com matemática são mais permitidas. E essas pessoas que quando a gente, professor, apresenta a matemática, mas dizendo isso aqui você pode dar conta do básico, mas não é para você, de fato, a gente tem que dizer não, é para você também, é para todo mundo, é para qualquer pessoa. E a gente tem que criar essas oportunidades, né? E apoiar. Porque a gente vai ser apoiado também, né? A gente foi apoiado e continua sendo, de repente, porque a gente, por um conjunto de fatores, a gente tá em alguns locais de privilégio, né, que outras pessoas não estão. A gente tem que reconhecer isso o tempo todo e a gente precisa desse resgate. Não sei se resgate é a melhor palavra, mas é a que me vem à cabeça na hora. Acho que é isso, então, Denner, de novo, muito obrigado. Você vai ter de volta aqui, com certeza, logo, para que a gente converse mais sobre a tese ainda, porque eu acho que rende bastante sobre conversas sobre a tese e sobre outras coisas que você venha fazendo em relação à educação matemática de pessoas LGBTI+, e conversando com movimentos sociais, né? Eu fiquei pensando bastante em relação a isso, porque não é só o público, né? O público num contexto de movimento social, isso é bastante importante, e a gente não tem muita pesquisa no Brasil em relação a movimentos sociais e educação matemática, né? Sim. Obrigado, viu, Aguinaldo? Queria agradecer também, né, a equipe aqui das intérpretes, a todo o seu grupo, que eu sei que traz esse suporte, né, para que esse projeto aconteça, para que tudo aconteça. E queria dizer que estou sempre à disposição, viu? Se precisar, sabe, pode contar comigo. Né? E também coloco à disposição dos demais, se quiserem entrar em contato comigo. Aguinaldo, pode até colocar meu e-mail, se você quiser, no chat. Posso. Fica à vontade, que se alguém quiser entrar em contato. Tem nos artigos? Tem também nos artigos. Mas eu coloco aqui, mesmo assim, para ficar mais fácil. Pronto. Já coloquei, vai ficar fácil de te encontrarem agora. Então, para fechar, de novo, Denner, muito obrigado. Raquel, Cris, Rubem, muito obrigado por estarem promovendo acessibilidade aqui hoje para pessoas surdas que estiverem nos assistindo. E aí agradeço a DIRAC, tem sempre que agradecer a Diretoria de Acessibilidade da UFRJ, que tem sido sempre parceira nossa. Às vezes eu peço intérprete com alguma antecedência ou em cima da hora, porque às vezes a live surge em cima da hora, e eles falam, não tem como garantir, não precisa colocar logo da DIRAC no cartaz. Aí chega no dia, alguém me manda mensagem assim, a gente conseguiu o intérprete, sempre tem, assim, até hoje nunca nos faltou. E que bom que a UFRJ e a DIRAC entendem a necessidade de se discutir esse tema e de promover acessibilidade para que todo mundo possa estar aqui acompanhando com a gente essas discussões tão importantes. Então é isso, obrigado para todo mundo. A gente tem mais live agora no mês de março, que já está pertinho. A gente vai divulgar pelo Instagram do Matematiqueira em breve. É isso, a gente que agradece muito, Rubem, Raquel e Cris. Então até uma próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.